Evangelho de Mateus 9, versículo 9 a 13. Vamos falar essa noite sobre Mateus, o publicano. Mateus, o publicano. Mateus 9, 9 a 13. Todos acharam? Amém, glória a Deus. Diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar a justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém, queridos? Oremos. Pai, te louvamos mais uma vez pela leitura da tua palavra, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Queridos, aqui começa a história de um homem chamado Mateus, o publicano. Sua história, ou mini biografia, ela é repetida tanto em Marcos como em Lucas. Tanto Marcos como Lucas o identificam como Levi. Só o Evangelho de Mateus o chama de Mateus. E, na verdade, não se sabe ao certo o porquê dessa diferença de nome. Alguns entendem que o nome original do nosso personagem era Levi, mas por conta da sua conversão, houve uma mudança de nome para Mateus. Outros opinam que o nome do nosso personagem seria um nome composto, ou seja, Mateus Levi. Assim como temos hoje em dia João Marcos, Pedro Lucas, e seria Mateus Levi. No entanto, isso não importa. O que importa é que a história de Mateus, ela é fascinante, é empolgante, instrutiva. Até porque o nome Mateus significa dom de Deus, presente de Deus. Ele era o quê? Um publicano. Ele era um cobrador de impostos a serviço do Império Romano. Irmãos, os romanos, eles exigiam dos judeus impostos de quase tudo. Uma árvore que fosse plantada cobrava imposto. Um poço que fosse perfurado cobrava-se imposto. Cada pedaço de terra, cada animal que eles possuíssem tinha que se pagar imposto. Parece até o Brasil, né? Tanto imposto que pagamos. E muitos publicanos, eles eram literalmente desonestos. Eles extorquiam o povo, cobravam mais do que era cobrado do próprio Império Romano. Eles superfaturavam os seus impostos. No entanto, não podemos afirmar que Mateus fosse desonesto. Todavia, o fato dele trabalhar para os romanos, sendo um judeu, fazia dele uma pessoa odiada, literalmente por todos. Isso porque um judeu que aceitasse tal ofício, ele era expulso imediatamente da sinagoga, envergonhava toda a família. Um fariseu que se tornasse cobrador de impostos, a esposa tinha o direito legal de pedir o divórcio. Olha que situação! John MacArthur diz que os publicanos, eles eram considerados animais imundos e tratados como porcos. Não podiam servir de testemunhas em nenhum julgamento, porque não eram de confiança. Eles eram contados como mentirosos, ladrões e assassinos. E a tradição rabínica dizia que era impossível a um homem como Mateus arrepender-se. Estaria ele no mesmo nível
daquilo que conhecemos como blasfêmia contra o Espírito Santo, ou pecado imperdoável. Essa era a tradição. E mesmo com um currículo tão detestável, Mateus foi chamado por Jesus para ser um dos seus discípulos. E mais à frente, ele foi chamado por Jesus para ser um dos apóstolos. E anos mais tarde, ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever o primeiro dos evangelhos, o Evangelho segundo Mateus. Alexandre White, de Edimburgo, ele disse certa feita que, quando Mateus deixou seu emprego para seguir a Cristo, levou consigo somente a sua pena de escrever. Mal sabia ele na época que um dia seria usado pelo Espírito Santo para escrever o primeiro dos 4 dos evangelhos. Isso é lindo. De publicano a escritor. De odiado por todos a amado por milhares e milhares até o dia de hoje. Irmãos, a graça de Deus, ela é surpreendente. Ela alcança os inalcançáveis e abre a porta de salvação para aqueles que são totalmente rejeitados, assim como Mateus era. O que mais podemos falar sobre Mateus nessa introdução? Diz a tradição que ele ministrou na Palestina durante vários anos e que fez viagens missionárias para levar o evangelho aos judeus dispersos entre os gentios. Seu trabalho é relacionado a Pérsia, Etiópia, Síria e Grécia. E John Foxe, no seu livro famoso dos mártires, diz que Mateus foi martirizado na Etiópia, na cidade de Nabada, em 60 depois de Cristo, atravessado por uma lança. Morreu por amor a Cristo, por amor àquele que o chamou da coletoria. E ele obedeceu, ele o seguiu. Sendo assim, queridos, eu quero pontuar alguns fatos interessantes em relação ao nosso personagem dessa noite. Em primeiro lugar, Mateus recebeu um grande chamado. E que chamado foi esse, amados? Olha aí no versículo 9, parte A. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me, segue-me. Essa é a voz do Todo-Poderoso. É uma ordem, segue-me. Amados, não tem como negar. Deus existe antes de todas as coisas. Deus está além de todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Está no controle de tudo. Não importa o que mais possa ser dito, é Deus quem tomou a iniciativa de buscar, persuadir e salvar o homem. Deus toma a iniciativa. 1 João 4,19 diz que nós o amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o achamos, mas Ele quem nos buscou e encontrou muitos de nós. E glória a Deus por isso. Em Lucas 19:10, o Senhor Jesus disse assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se referindo a Zaqueu, um outro personagem também que era cobrador, ou chefe dos cobradores de impostos. Amados, isso é a soberania divina. Deus chama a quem quer, Deus chama quando quer, da maneira que quer, e sem dar explicações a quem quer que seja. A iniciativa da salvação humana começou com Deus e não com o homem. A iniciativa da salvação do homem começou no céu e não na terra. João 3,16 diz claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus disse lá em João 16:8 que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o quê? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ninguém pode seguir a Jesus sem a atuação direta do Espírito Santo de Deus. Ele bate a porta, ele faz o convite,
ele dá a sua ordem. Lembra de Zaqueu, citei ele ainda agora? Ele queria ver quem era Jesus, mas uma multidão estava ali como que uma barreira para ele chegar a Jesus. E ele teve uma estratégia. A Bíblia diz que ele subiu numa árvore e, para sua surpresa, Jesus o chama o quê? Pelo nome e diz: hoje me convém repousar ou pousar ou ficar em sua casa. Interessante que Zaqueu pensava que estava buscando a Jesus, mas era Jesus quem estava buscando a Zaqueu. Isso porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Amados, nesse sentido não temos como negar que fomos escolhidos por Deus, por sua graça e misericórdia. Não há méritos em nós. Efésios 2:8 é claro: pela graça você é salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. João 15:16, o Senhor Jesus disse claramente: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A função primária do Senhor Jesus, do Espírito Santo, de Deus, é a que está em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ele bate a porta. Ele pede para ser convidado. Então, repetindo o primeiro ponto, Mateus recebeu um grande chamado. Agora, em segundo lugar, Mateus tomou uma grande decisão. Isso é fundamental também. É o outro lado da história. Olha aí na parte B do versículo 9. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Ou seja, apesar de Deus ser soberano para chamar quem quer, ele não é um ditador para obrigar a todos a crerem. Ele não é um ditador. Mateus quis espontaneamente seguir a Jesus. Norman Glaser diz acertadamente que os descendentes de caídos de Adão têm livre arbítrio. Mateus não foi coagido pelo Espírito Santo a seguir a Jesus. Ele exerceu a sua livre escolha para se levantar da coletoria e aceitar o chamado de Jesus. Amados, o chamado de Deus pode ser resistido. Não porque Deus é impotente ou incompetente, mas pelo homem ser livre para fazer as suas escolhas. Nesse caso específico, Jesus chamou e Mateus seguiu. Jesus disse: segue-me, e Mateus, deixando tudo, a Bíblia diz, levantou-se e o seguiu. Mas essa não é a regra bíblica. Não é. Certa feita, um jovem rico, ele foi até Jesus com um profundo vazio na alma e uma pergunta nos lábios: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus para ele foi o seguinte: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus 19, versículo 17 a 22. Ou seja, a graça é irresistível. Jesus chamou e ele não obedeceu. Jesus disse: segue-me, e ele não quis seguir. Ele não quis. Tem gente que argumenta: mas Deus amou o mundo, então quer dizer que todo mundo vai ser salvo? Também não. Porque Jesus amou esse jovem rico também.
Jesus o amou. E mesmo o fato de Jesus tendo amado aquele jovem, se ele não se arrependeu, ele se perdeu. Esse jovem trocou a salvação de sua alma pelos bens terrenos, porque ele quis. Em relação a Jerusalém, por exemplo, Jesus desabafou lá em Lucas 13:34, dizendo o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Não quiseste. Eles não quiseram a Jesus, amados. E Jesus respeitou a decisão deles. Em João 5:39-40, vemos mais uma vez a realidade desse fato, quando o Senhor Jesus disse o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aí na parte B ele diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. O querer humano. Amados, não querer ir a Cristo é uma decisão do homem e não de Deus. O Espírito Santo bate a porta, faz o convite, mas muitas vezes o homem não quer. Deus é tão soberano e ao mesmo tempo ele é tão educado que ele não viola a liberdade e a escolha humana. Eu acho isso lindo de Deus. Ele não viola a tua liberdade de vir à igreja, a tua liberdade de abrir a Bíblia e ler, a tua liberdade de orar. Mateus fez a melhor escolha. Ele seguiu a Cristo, decidiu. Amados, ele perdeu um emprego onde era muito bem remunerado, mas ganhou um destino glorioso. Você também pode seguir a Cristo por todos os dias da sua vida. No entanto, é verdade que pode também abandoná-lo. Jesus não vai te forçar a fazer nada. Ele não vai te forçar a orar, a ler a Bíblia, a ir à igreja, e nem mesmo te forçar a ser fiel até a morte. Ele vai te ajudar a ir até o fim. O Espírito Santo vai bater a porta do teu coração, mostrando a necessidade de você orar mais, ler mais a palavra, tirar tempo de jejum, gastar menos tempo com redes sociais. Vai convidar, mas não vai obrigar. Porém, como já disse, ele não nos força. Ele é educado, ele é paciente, ele nos espera. Mais uma vez, Norman Glaze diz que crer é responsabilidade nossa, e essa verdade está enraizada em nossa capacidade de responder. Todos têm a responsabilidade de crer, e quem decide crer, pode crer. Por quê, amados? Há uma corrente por aí que bota a responsabilidade toda em Deus. É Deus que faz e acontece. O homem tem a sua escolha. Quem decidir não crer, Deus vai respeitar. João 3,16, mais uma vez, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que não crê já está condenado. E acrescentando no versículo 18, quem não crê está condenado. E ainda em João 6,37, o Senhor Jesus disse: quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. E Apocalipse 22,17, Jesus afirma mais uma vez: quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. É quem quiser. Essa é a graça de Deus, oferecida a você e a mim. Em terceiro lugar, Mateus fez uma grande renúncia. Primeiro, ele recebeu um grande chamado. Segundo, ele tomou uma grande decisão de seguir a Cristo. Agora, em terceiro, ele fez uma grande renúncia. É o que está aí no versículo 9 ainda. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. É isso mesmo? Versículo 9?
É porque eu pesquisei nos outros evangelhos e aqui minha referência já está errada. É verso 28, deve ser de outro evangelho que eu estava pesquisando. Então, amados, Mateus estava trabalhando. Mesmo assim, Jesus o quê? O chamou. E Mateus só tinha duas opções: seguir a Cristo e jogar tudo para o alto, ou continuar sentadinho na recebedoria, né, recebendo ali os impostos do povo. E ele escolheu a melhor parte. E a melhor parte foi seguir a Jesus. Ele deixou tudo para trás. Queridos, Mateus deixou sua profissão e o lucro e queimou todas as pontes do seu passado. Ele trocou o quê? O lucro fácil pela consciência limpa. Ele trocou as glórias do mundo pelas riquezas do reino de Deus. Isso é renúncia. O chamado de Deus exige de nós renúncia. Primeiramente, em primeiro lugar, renúncia do pecado. Não dá para seguir a Cristo e ao mesmo tempo viver no pecado. Não quer dizer que Mateus estava no pecado no trabalho dele, né? Mas ele precisou renunciar àquele trabalho, porque Jesus o chamou, era específico. Não dá para seguir a Cristo sem arrependimento de pecados. Não dá para seguir a Cristo sem confissão de pecados. Amados, são muitos os pecados que precisamos renunciar se é que queremos seguir a Jesus. Seja a fofoca, seja a mentira, a inveja, a desonestidade, o amor ao dinheiro, amor à fama, ao sucesso, ao prestígio. O pecado faz separação entre nós e Deus, diz a palavra. Talvez você não tenha, como Mateus, né, que deixar seu emprego para seguir a Cristo, mas a grande verdade é que muitas coisas precisarão ser deixadas para trás, se é que queremos seguir a Jesus. E o próprio Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. John Charles Riley diz que Mateus, ele atendeu prontamente ao chamado de Jesus e, em consequência, recebeu uma grande recompensa. Ele escreveu um dos evangelhos, um livro que se tornou conhecido em todo o mundo, tornou-se uma bênção para as outras pessoas. Ele deixou para trás de si um nome que é mais conhecido do que o nome de príncipes e reis. O homem mais rico do mundo, ao morrer, logo é esquecido. Porém, enquanto durar o mundo, milhões de pessoas conhecerão o nome de Mateus, o publicano. Queridos, vale a pena renunciar qualquer coisa para seguir a Cristo. Em quarto lugar, Mateus fez um grande banquete. Versículo 9, capítulo 9, 10 e 11. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão. No caso, fez-lhe Mateus, né? Uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Queridos, Mateus fez uma grande festa e convidou quem? Jesus e seus discípulos. Ele convidou também os seus amigos e, por que não dizer, convidou também os seus inimigos. Todos estavam presentes naquela festa. Os amigos eram quem? Os cobradores de impostos, eram as prostitutas e pecadores de modo geral. Agora, os inimigos, eu não sei porquê, mas eles estavam presentes naquele banquete. Eles foram convidados, até porque se estavam ali, porque foram convidados. Ninguém vai numa festa, né, de penetra. Hoje em dia tem, mas naquela época não foram ali de penetra. Quem eram esses inimigos? Eram os fariseus. Por que eles eram os inimigos de Mateus? Por quê, amados? Simplesmente os fariseus consideravam os publicanos a escória da sociedade, os inimigos do povo. Os fariseus consideravam os publicanos
pessoas que só serviam para aquecer mais o inferno. Era um combustível para o inferno, na concepção dos fariseus. Para ele, ou para os fariseus, os publicanos estavam no mesmo nível das prostitutas, dos assaltantes, dos samaritanos, dos assassinos, e assim por diante. Eles eram vistos pelos judeus como traidores da pátria, eram considerados gentios e pagãos por seus compatriotas. Mesmo assim, Mateus convidou a todos para estarem assentados com Jesus. Ele não ficou com Jesus só para ele, guardadinho. Não, ele transformou seu lar, amados, em um grande instrumento de evangelização. Mateus foi alcançado pela graça de Deus e desejava o mesmo para os seus amigos e até inimigos, por assim dizer. Mateus tinha consciência de que não merecia ser discípulo ou apóstolo de Cristo. Ele tinha consciência que foi tudo pela graça. Tinha consciência que não merecia nem escrever o Novo Testamento. Ele sabia que a vida havia sido salvo pela graça mediante a fé e que precisava compartilhar com seus amigos a salvação. Então, quem é alcançado pela graça não vai reter esse privilégio apenas para si. Quem foi alcançado é também um enviado. Quem achou pão com fartura, anuncia isso aos outros. Os chamados devem chamar outros, pregar o evangelho, evangelizar, sair lá fora onde os pecadores estão. Se você tem sido abençoado, querido, neste lugar aqui, faça como Mateus, convide pessoas, chame seus vizinhos, chame seus parentes, colegas de trabalho. Enfim, não guarde a bênção de servir a Cristo só para você. Não seja egoísta. No entanto, como diz a Bíblia, parte dos convidados estavam ali, não para se alegrarem com Mateus, mas eles estavam ali para fiscalizar e criticar a Jesus. Essa era a função deles, dos fariseus. Versículo 11. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Esses aqui eram os detetives da vida alheia. Estava com os dedos apontados sempre para Jesus e os discípulos, esqueciam que estavam totalmente longe de Deus. Eles olhavam, procuravam o cisco nos olhos dos outros, e estavam com a trave em seus próprios olhos. Em quinto lugar, Jesus fez uma grande afirmação diante desse questionamento dos fariseus. Olha no versículo 12 e 13. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E essa resposta do Senhor Jesus, amados, aos fariseus, ela foi dividida em 3 partes. Primeiro, Jesus disse que só os doentes precisavam de médico e não os sãos. É óbvio, né? É óbvio. Os sãos, ou os sadios aqui do texto, é uma referência clara aos fariseus que se consideravam santos, os sadios, os espirituais, os separados, ou, mais atualmente, os santarrões da igreja. No entanto, Jesus não estava afirmando que eles eram realmente sadios aos olhos de Deus. Na verdade, queridos, a Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Não existe pessoas sadias espiritualmente por si só. Aqueles que se consideram sãos, aqueles que se consideram justos, estão, na verdade, num estado muito mais avançado da sua doença e iniquidade. O pior enfermo é aquele que não reconhece a sua doença. E o maior pecador é aquele que não se vê como tal.
se acha muito bom, muito justo, muito correto, pago meus impostos, sou fiel à minha esposa, né? Atravesso a velhinha na rua e assim por diante. Os fariseus criticaram Jesus por estar junto dos pecadores, porque eles mesmos não se viam como pecadores e eram terrivelmente pecadores e pensando ser justos. Os fariseus se consideravam a nação santa. Os fariseus se consideravam o povo escolhido de Deus. Eles se consideravam a menina dos olhos do Senhor. Mas Jesus aqui, ironicamente, disse que não veio para os sadios, mas sim para os doentes. A grande verdade é que os fariseus eram doentes, mas não se viam como tal. Na verdade, eles estavam espiritualmente num estado terminal, mas se achavam muito saudáveis. É como uma pessoa que de repente está toda ruim por dentro, mas não se sente muito ruim ainda. Vai levando. Mas quando vem um diagnóstico, muitas vezes já é fatal, infelizmente. Então, esses fariseus eram leprosos espirituais, mas se achavam os bambambãs da espiritualidade. Certa feita, Jesus comparou os fariseus a sepulcros caiados. Terrível, terrível. Por fora é tudo bonito, pintado, mas por dentro está tudo podre e estragado. Irmãos, toda pessoa que ora muito, toda pessoa que jejua muito, toda pessoa que conhece muito da palavra, toda pessoa que consegue se desvencilhar de alguns pecados ou hábitos pecaminosos do passado, precisa tomar muito cuidado para não ir para outro extremo. Porque os fariseus faziam isso. Eles não eram imorais, pelo menos publicamente. Eles oravam muito, jejuavam muito e conheciam muito da Bíblia. Eu digo isso porque o orgulho espiritual, queridos, é tão danoso como o pecado carnal. Olhar para si mesmo e encontrar muitas qualidades é perigoso. Por outro lado, olhar para si mesmo só ver tragédia, só fracasso, também é o outro extremo. Lembra do fariseu lá de Lucas 18, versículo 10 a 14? Jesus disse que 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. E o currículo dele era maior ainda: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Era dizimista fiel. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Na verdade, eram 2 pecadores perdidos que estavam indo na casa de Deus. Tanto o fariseu como o publicano, os 2 estavam perdidos. Mas um reconheceu a sua perdição e clamou por misericórdia. O outro se achava muito são, muito sadio, muito bonzinho e se perdeu. Esse fariseu, queridos, deu nota 10 para si mesmo. No entanto, Jesus deu nota 10 para aquele que se achava um 0 à esquerda, pelo menos naquela ocasião. Que Deus nos ajude a ter as práticas dos fariseus. Práticas. Quais eram as práticas deles? Eles oravam muito, jejuavam constantemente, conheciam as Escrituras. Eles contribuíam financeiramente. Que possamos seguir as práticas deles, mas que tenhamos um coração de publicano, né? Ele reconhecia que era carente da graça de Deus. Segundo, Deus quer misericórdia e não sacrifício. Diz aí na parte, no versículo 12, né? Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus cita aqui, queridos, nesse versículo, Oséias 6,6. No tempo de Oséias, e eu já estou terminando, o povo estava indo aos santuários e fazendo seus sacrifícios, mas os seus relacionamentos estavam quebrados. Havia injustiça no comércio, havia opressão dos ricos em relação aos pobres,
havia corrupção nos palácios, havia crueldade nos tribunais, violência nas ruas, prostituição nos autos. O exemplo dos sacerdotes e dos príncipes era terrível. A sociedade estava totalmente corrompida, doente. Parece até a sociedade atual que estamos vivendo. O povo estava com a vida espiritual e moral em frangalhos. E, de forma equivocada, eles pensavam que os seus sacrifícios pudessem substituir a prática da misericórdia. E o mesmo estava acontecendo na época aqui do Senhor Jesus. Os fariseus estavam muito preocupados com rituais, muito preocupados com sacrifícios. Queridos, eles eram rigorosos em observar se os animais estavam realmente perfeitos para o sacrifício. Eles observavam com rigor as regras alimentares. Eles eram detalhistas, eram metodistas, por assim dizer, metódicos, com muita metodologia. No entanto, eles não tinham um pingo de misericórdia para com o próximo. Então, nenhuma quantidade de sacrifício de animais, nem ritualismo ou retidão externa compensa a falta de amor e de misericórdia na vida de uma pessoa. Jesus não estava preocupado com sacrifícios, mas com misericórdia. E isso os fariseus não tinham. É só ler os evangelhos, você vai ver como que eles eram duros, não tinham misericórdia. O ministério de Jesus, entre os cerimonialmente inaceitáveis, é um ato, ou sempre foi um ato de misericórdia, algo que agrada a Deus, e muito mais do que a atenção cansativa devotada pelos fariseus às suas ofertas, aos seus sacrifícios. O Senhor, diz a Bíblia, não se agrada de formas externas somente, amados. O que Deus quer é o quê? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com seu Deus. É o que está lá em Malaquias 6, 8. Obedecer, diz a palavra, é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Finalmente, Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento e não os justos. Porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mais uma vez, queridos, Jesus não está dizendo que realmente existam pessoas justas, pois segundo a Bíblia, não há um justo sequer sobre a face da terra. Os fariseus, eles se consideravam justos, mas eles eram tão pecadores como os publicanos, como as prostitutas ou como os samaritanos. Se achavam justos, sadios. Eles eram pobres pecadores que precisavam de um Salvador. Amados, só uma pessoa consciente do seu pecado busca a salvação. Não há fé sem arrependimento, nem salvação sem conversão. Ninguém busca água sem sentir sede, nem anseia pelo pão da vida, sem sentir fome. Uma pessoa, antes de vir a Cristo, precisa sentir-se carente da graça de Deus. Como eu disse no início, é o Espírito Santo que convence, mas a pessoa tem que deixar-se convencer, porque ela pode resistir. A salvação não é para aqueles que se consideram dignos, mas para os indignos que estão em situação desesperadora. Jesus veio para salvar os pecadores perdidos, pobres, sofredores, famintos, sedentos, como Mateus, como eu, como você. Em Jesus as pessoas encontram alívio para os seus fardos, cura para as suas enfermidades e perdão para os seus pecados. Existe perdão e glória a Deus por isso. Por fim, o que Jesus quis dizer foi: não vim para convidar as pessoas que estão satisfeitas consigo mesmas, que estão convencidas de sua bondade e que acreditam não necessitar de ajuda de ninguém. Eu não vim para esses. Eu vim para convidar os que são conscientes de seus pecados e sabem desesperadamente que necessitam de um Salvador. Você precisa de um Salvador? Eu preciso. Eu careço.
da graça de Deus. O convite do Espírito Santo foi feito para mim e para você. Nós estamos aqui, mas permaneça nesse convite, permaneça nessa graça, vá até o fim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, é a palavra de Deus em Apocalipse 2:10. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Prossiga em seguir ao Senhor. Não pare no meio do caminho. Seja o que vier, aconteça o que acontecer. Não olhe para o lado, não olhe para trás, olhe para frente. Olhe para o alto, de onde vem o seu socorro. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, te louvamos, Senhor, por mais esse texto tão lindo, Pai. Esse texto tão enriquecedor, Pai, que tantas mensagens já foram pregadas ao longo de mais de 2000 anos nessa história, Pai. E o Senhor sempre tem algo novo a nos ensinar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te louvamos porque estamos aqui nessa noite, porque fomos convidados pelo Teu Espírito Santo. Te louvamos, Senhor, porque tivemos a escolha de decidir, sim, mas tudo começou com o Senhor, porque não tínhamos nem nascido ainda, o Senhor já tinha nos amado. A Tua palavra diz que Deus amou o mundo, isso foi há 2000 anos atrás, essa frase. E nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos por estar aqui nessa noite. Te louvamos porque o Senhor não nos fez como robôs, programados a obedecer, mas nos deu livre arbítrio, livre escolha para decisões, Pai. Muito obrigado, Senhor, por Teu grande amor por cada um aqui, Pai. Que essa palavra venha alcançar, Senhor, corações que talvez estejam despedaçados, se achando indignos da salvação. Mas ninguém é digno, meu Pai. Sabemos disso, não há dignidade, não há méritos em nós. Há somente, Senhor, Tua graça, Teu favor, a Tua compaixão e a nossa decisão de crer, de confiar, de insistir, de ir até o fim, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos. No nome de Jesus, Senhor, nos ensina, Pai, a andar nesse caminho. Pega-nos pelas mãos, nos sustenta, nos ajuda. Abençoa o Teu povo nessa noite, Pai. Cobre cada um aqui com o sangue do Cordeiro. Abençoa a nossa ida para os nossos lares. Nos livra de todo mal, Pai. É o que te peço nessa noite, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém.